No dia 11 de março, fizemos um ano de pandemia. E com os lockdowns e perdas de emprego, como será que o mercado de trabalho oscilou neste período? Quais seriam os impactos da Covid-19 no mercado de trabalho canadense? A consultora de carreira e recrutadora Cibele Zedan é minha convidada para batermos um papo sobre este assunto. Bem-vinda, Cibele, e obrigada pela presença aqui no Focus Português. Eu que agradeço, Camila. É um prazer trabalhar aqui com você de novo. Bom, a primeira coisa que vem em mente quando nós falamos da pandemia são os lockdowns, a perda de empregos. Então, a gente já pensa na taxa de desemprego do país. Como é que foi que ela oscilou e onde ela está agora, neste momento? É verdade, Camila. É bom você tocar nesse assunto, porque saiu um relatório novo do Statistics Canada, agora, dia 12 de março, falando, desse período de oscilação. A gente chegou em 2020, em maio de 2020, a taxa de desemprego de 13,7%, E hoje a gente tem uma taxa de 8,2%. Então, a empregabilidade aqui no país tem melhorado e a gente nota aí que as empresas estão otimistas com relação a esses números que vêm crescendo e com a estabilidade da economia. E quando nós falamos dos setores, tem como a gente pontuar aqueles que foram os mais afetados? Sim, sem dúvida. Os setores de acomodação, de serviços alimentícios, de varejo, os setores de recreação, de cultura, eles foram, sem dúvida, os mais afetados nessa pandemia. E nós temos relatos que as mulheres elas estão sofrendo mais do que os homens, até porque trabalhar de casa, cuidar dos filhos. Você tem notado essa diferença na sua prática diária? Sim, a gente consegue notar. As mulheres realmente sofreram mais impactos, tanto na questão de trabalho part-time quanto full-time. Tá? Então, principalmente mulheres jovens e dos setores de acomodação e de varejo foram bem impactadas, mas esse relatório que saiu do Statistics Canada também já inclui uma melhora nesse sentido na empregabilidade das mulheres. E agora eu queria saber por parte do governo canadense, se existiu alguma ação, alguma medida para ajudar essa retomada do mercado de trabalho, o que o governo está pensando nesse aspecto? Sim, o governo ele teve um papel fundamental de auxílio tanto para empresas, para que mantivessem os seus colaboradores, e inclusive chegando a arcar com parte desses salários, tanto para trabalhadores, com medidas emergenciais para que mantivessem aí uma renda mensal adequada. E o interessante foi observar que nesse período, exigiu com que os empregadores eles se posicionassem e talvez mudassem um pouco o comportamento com os seus empregados. Como é que tem sido esse comportamento? As empresas elas têm se preocupado também com a saúde mental dos seus funcionários? Tem sim, Camila, tem se preocupado bastante. Essa tem sido, inclusive, uma das grandes preocupações em diversas empresas. Os aspectos de treinamento de liderança, de aquisição de novas ferramentas para minimizar esse impacto, a gente tem visto bastante dentro das empresas e até auxílio realmente na inteligência emocional desses trabalhadores. Bom, a gente está falando dessa nova era que está chegando, com todas as mudanças que a pandemia nos trouxe. Como é que é falar do futuro do mercado de trabalho? Como é que é esse mercado que está se formando de agora em diante? Esse nosso novo normal acelerou uma tendência que a gente tem ouvido muito falar há muito tempo de trabalho remoto dentro das organizações, É um tema que vem sendo discutido há anos e agora a gente teve que colocar isso em prática, Inclusive na questão de remuneração e pensar em remuneração hoje muito mais no sentido de produtividade do que necessariamente de horas trabalhadas. Um outro ponto importante também é a globalização das estratégias de contratação dessas empresas. E a gente sempre tem, Todos os anos tem aquelas profissões que estão em alta, aquelas apostas do que o mercado vai estar pedindo. Tem como a gente falar esse ano quais são as profissões que o mercado está de olho e que está absorvendo com mais rapidez e facilidade? Sem dúvida. O mercado foi impactado em diversas áreas, como a gente comentou, mas em tantas outras tem, inclusive, mostrado crescimento. Então, a área da saúde, a área de tecnologia, a área logística,
a área de finanças, são áreas que têm demonstrado boas demandas e a tendência é que fique para 2021. Então, profissões como médicos, enfermeiros, trabalhadores das áreas administrativas, de finanças, logística, profissionais de tecnologia, industriais, inclusive, devem ter um crescimento aí em 2021. E agora a gente vai falar da perspectiva do candidato, aquela pessoa que está procurando um emprego nessa pandemia, às vezes fica um pouco desanimada, achando que as empresas não estão contratando. Como é que está esse processo? As empresas ainda estão recrutando, elas estão passando pelo processo de seleção online. Dá um update para a gente de como está essa situação. Sim, as empresas estão contratando bastante online, então tem muita entrevista virtual ultimamente, justamente para essas posições de demanda remota que tem. Então, as empresas sim estão contratando para serviços essenciais, então que tem necessariamente que estar lá pessoalmente, e para posições remotas, né? Então, eu acho que está preparado para o mercado, entender da sua área, como que tá evoluindo o mercado, é essencial para esses trabalhadores, né? Inclusive, pensando no mercado de trabalho canadense, ter bons materiais e um LinkedIn adequado nessa globalização de contratação vai ser essencial nesse momento. E também os candidatos precisam se adaptar também a essa nova realidade, né? Como a gente chama, a gente está tendo essas entrevistas online, são outros skills que precisam ser desenvolvidos, não é mesmo? Exatamente. Algumas coisas se mantêm, então a gente tem que continuar sendo pontual para um processo de entrevista, a gente tem que continuar se preocupando, por exemplo, com a vestimenta adequada e profissional para isso, mas a gente também tem que começar a se preocupar com as partes tecnológicas e virtuais do negócio, né? Uma tendência também é os processos seletivos começarem com entrevistas virtuais por vídeo, não necessariamente uma entrevista one-on-one, mas uma entrevista em que você tem que gravar um vídeo seu falando como se fosse um currículo seu, né? Então, você está preparado para responder tudo isso num tempo adequado é importante também. E agora a minha última pergunta é sobre a diversidade e inclusão. A gente sabe que o Canadá se preocupa bastante com esse tema. Isso é uma coisa que você sente na sua prática, trabalhando com as empresas, que existe essa preocupação de ter um quadro de funcionários mais diversos, de incluir os imigrantes nesse quadro de alto escalão. Como é que você vê isso? Sim, com certeza, Camila. Como você falou, o mercado canadense ele já tem essa preocupação de diversidade e de inclusão em vários aspectos, e no ambiente corporativo não é diferente. Então, as empresas estão, sim, preocupadas com essa diversidade nos seus locais de trabalho. Então, eu acho que pelo menos no mercado de trabalho canadense, isso vai se manter. Tá bom, então, Cibele, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, compartilhar essas informações e a gente continua acompanhando como é que o mercado vai se comportar até o final desse ano de 2021 e como é que vai ser o futuro. É verdade, Camila, eu que agradeço. E você já sabe, se você quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@minitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já!